Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar, comigo, Amanda Antunes, e com a minha amiga Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo que está na escuta e que está acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Itatiaia. A violência de gênero é considerada pela Organização das Nações Unidas uma pandemia global, com números alarmantes. Segundo o último relatório da ONU, que é referente ao ano de 2021, mais de 81 mil mulheres foram assassinadas no mundo, o que equivale aí a 5 mortes por hora. Desse total, 56% foram mortas pelos parceiros. Mas hoje aqui no Observatório Feminino vamos falar de um outro tipo de violência, a que dói no bolso, chamada de violência patrimonial. E ela pode vir fantasiada aí de cuidado, de proteção. Ela tira a liberdade das mulheres e, em uma eventual separação, pode colocá-la em situação de vulnerabilidade. Para a gente falar deste assunto, recebemos aqui no Observatório Feminino a advogada Laura Brito, que é da área do direito da família e das sucessões, não é isso? Laura, bom dia para você, obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço o convite do Observatório Feminino. Bom dia para os ouvintes também, é muito bom estar aqui hoje. Doutora, e parece ser uma situação que a gente, não acontece, infelizmente, é muito mais comum do que a gente possa imaginar essa violência patrimonial? Gente, violência patrimonial é uma das coisas mais comuns que existem. Eu tenho certeza que enquanto a gente conversar aqui hoje e eu for dando eventuais exemplos, todo mundo que nos ouve vai pensar em alguém que conhece que certamente já vivenciou uma violência patrimonial. E é por isso que a gente precisa falar desse assunto, né? Para levar informação e para que as pessoas tenham mais facilidade para identificar e, claro, para a gente tentar combater esse tipo de violência. Enquanto você falava, quando eu falar que todo mundo vai se identificar, né? E toda mulher já passou por isso ou conhece alguém que passou por esse tipo de violência. Porque quando você se envolve num relacionamento, é lógico que depois a doutora pode explicar melhor, mas tem aqueles regimes, né? Comunhão parcial, comunhão total, separação total de bens. Mas, independente disso, você cria ali toda uma história afetiva e um patrimônio também. Você já está com aquela pessoa, ou às vezes você já trouxe alguma coisa de quando você era solteira. Tem aquilo que vocês adquiriram no decorrer do relacionamento. E, geralmente, quando ocorre uma separação, porque tem aquele ditado que fala que você só conhece a pessoa quando você se separa dela, né? Então, antes tá tudo ótimo, tá tudo bem, nunca vou te deixar desamparada, que é isso? Você é a mãe dos meus filhos, e papapá, pipipi, papapó. Depois, quero te ver na rua, né? Vai sair daqui com a mão na frente e outra atrás, né? Quem é você? E aí? Né? Você se vê ali perdida, falida, porque a construção era de tudo aquilo. Eu já atendi uma pessoa também em atendimento psicológico que ela ficou ali 18 anos trabalhando para uma empresa, criando o nome de uma empresa, fortalecendo uma empresa que era do marido. E quando ela saiu, o que ela tinha? O que ela tinha de carreira? O que ela construiu? Né? E é muito difícil você recomeçar aos 50 e tantos anos, aos 40 e poucos anos, porque a gente vive numa sociedade que é extremamente etarista, principalmente quando é mulher. Então, não basta apenas você pensar no regime que você vai casar, tem que ter outras seguranças, doutora, não é isso? Com certeza. Antes mesmo até da gente falar dessa violência que decorre da própria construção e de ocultação de patrimônio, é bom que quem nos ouça saiba de algumas coisas antes. A primeira delas é que essa ideia de violência patrimonial não é uma coisa que a gente criou hoje para falar aqui no Observatório. Isso está descrito na Lei Maria da Penha, é reconhecido, né, pelo nosso ordenamento jurídico. A outra coisa que a gente tem que lembrar é que antes de acontecer violência física, normalmente outros tipos de violência já aconteceram. Então, com muita probabilidade já aconteceu uma violência patrimonial. Outra coisa que as pessoas precisam saber, violência patrimonial não tem classe social. Isso é muito importante. Senão a gente às vezes vai poder achar que a violência patrimonial só acontece com quem tem um patrimônio amealhado. Muito antes disso, né? Então, porque a violência patrimonial ela pode ser impedir uma mulher de trabalhar, né? Antigamente a carteira de trabalho era física, né, gente? Então aquele homem que retinha os documentos, retinha a carteira de trabalho para a mulher não trabalhar.
É aquele homem que ali, casado com aquela mulher que faz serviços de beleza, faz uma manicure na sua comunidade, faz um cabelo, destrói os instrumentos de trabalho dela. É aquele homem que retém o cartão da conta salário da sua mulher e administra. E antes mesmo de um casamento em que a gente possa falar de regime de bens, a gente tem estelionato afetivo, homens que começam a relacionar com mulheres, a namorar e começam a pedir que ela faça empréstimo para ele em nome dela, que ela venda qualquer coisa dela para dar o dinheiro para ele. Então, como a gente pode ver, não é só a ocultação de um patrimônio amealhado durante um casamento, são muitas as hipóteses da violência patrimonial. E sim, tem essa também, que a gente casa, escolhe um regime de bens, por exemplo, da comunhão parcial de bens, que é o mais comum, está acreditando que um determinado patrimônio que a gente está vendo ali, né, uma casa que a gente mora, o carro que a gente anda, que é nosso, a gente acha que é nosso, para a gente descobrir, por exemplo, numa separação que não é. Eu não sei, Amanda e Fernanda, se vocês tiverem conhecimento do caso da Samara Filippo. Do apartamento que ela perdeu, exatamente. Né? Ela tinha um apartamento quando ela era solteira, se juntou com o companheiro dela, acho que Leandrinho, o nome dele, né? Jogador de basquete. Isso, eles vendem o apartamento e ele fala, a gente vai comprar a casa dos nossos sonhos para criar as nossas filhas. Ela vende, entrega o dinheiro para ele, eles vão morar na casa dos sonhos e ela acha que a casa é dela. Quando ela vai separar, ela descobre que a casa estava em nome do irmão ou da mãe dele. Exatamente. E ela teve reconhecido esse prejuízo, foi reconhecida a violência patrimonial, mas até hoje ela não viu a reparação desse prejuízo que ela teve. Olha que gravidade, né? E a partir desse caso da Samara Filippo, eu sempre gosto de falar. A violência patrimonial, em regra, ela é uma grande disparidade de informações. Alguém no casal sabe tudo sobre o patrimônio, onde o dinheiro está, onde está a conta bancária, os documentos da casa, onde comprou, o que foi, e o outro não sabe nada. Então, gente, sempre que vocês estiverem em um relacionamento, especialmente as mulheres que nos ouvem, ou quem nos ouve pensa em uma amiga, ou uma prima, ou uma irmã que está numa situação dessa, e que perguntar sobre dinheiro causa constrangimento, gera ataques de fúria, gera respostas do tipo, você não confia em mim? Acenda a luz vermelha ali, acenda aquela sirene e pensa, talvez eu esteja sendo vítima ou possa ser vítima de violência patrimonial. Porque se eu estou num relacionamento adulto e maduro, qual o problema de eu perguntar sobre dinheiro? Qual o problema se a gente está comprando uma casa, um apartamento financiado, eu querer ver o contrato de aquisição, eu querer ter uma cópia, eu receber em e-mail isso? Se é um problema, se o seu companheiro se irrita, tem ataque de fúria, bate à porta, manda mensagens grosseiras, se você perguntou sobre dinheiro, isso é um sinal que merece toda a atenção e que a gente fica alerta. E é uma situação... Pode falar, Amanda. Pode falar. Não, pode falar você. Não, é que eu ia citar um exemplo de... Você falou que não tem classe social, né? De uma médica bem sucedida e tudo mais, e que quem controla as finanças é o esposo. Então, quando ela sai com as amigas, o que ela faz? Ah, fulana, você paga aí, eu te pago em dinheiro? Porque os pacientes que pagam em dinheiro é o dinheiro que ela fica. Quer dizer, é uma mulher extremamente bem sucedida, médica, com classe média alta, mas que não tem controle do próprio dinheiro. Aí eu fico assustada também com as coisas dessa, viu, gente? Não fique. Isso é muito comum. A gente acha que há ali uma questão de instrução. Não, eu conheço pessoas com mestrado, com doutorado, mulheres, que me dizem... Vejam se vocês já ouviram essa história. É que o meu marido ou meu companheiro fez um curso na internet sobre os melhores investimentos, porque a gente tem um projeto de, quem sabe, depois ter uma renda extra vinda dos investimentos. Então, como ele está entendendo muito de investimentos, no dia que eu recebo, tipo, dia 1º, eu mando todo o dinheiro para ele, porque ele que faz a gestão e ele está entendendo de investimentos. E assim, eu não entendo muito disso, né, de investimentos. E aí, assim, ele paga as contas da casa e aí você começa a ver, quando você chama essa colega para almoçar fora,
ela fica tensa quando ela olha o cardápio, ela às vezes fala, eu não tô com fome, ou pede uma coisa bem pequenininha, come, paga adiantado só o dela ali e vai embora. Claramente essa pessoa trabalha, mas ela tem restrições financeiras que não são correspondentes à situação salarial dela. E isso, gente, essa história de quem entende de investimentos e quem entende o que fazer com o dinheiro é o meu marido, isso é todo dia. Eu escuto isso todo dia e digo e repito, não tem classe social e não tem nível de instrução também, né? Como a Fernanda disse, uma mulher que é médica, reconhecida e ainda assim passa por essa situação. Isso é super comum. Eu me policio muito pra eu não julgar e falar, caramba, não é possível. Porque a gente sabe, né, que às vezes a vítima tá naquele ciclo ali que ela mesma não entende tudo que tá acontecendo. Mas, gente, sem querer julgar, mas é inacreditável que você vai receber, passar seu salário pro seu companheiro. Como assim, não é? Infelizmente acontece você passar e ter que ficar pedindo o dinheiro pra pessoa. Essa pergunta que você acaba de fazer, eu recebo ela com frequência. Sempre que eu falo sobre situações de violência, sempre que eu comento isso, que seja numa sala de aula, né? Claro, gente, de maneira sem dizer quem é, né? Ou na minha casa, as pessoas falam assim, não, Laura, não é possível, mas também a pessoa deixou. Vou te falar uma coisa que eu costumo explicar e ficar claro para as pessoas. Um homem, se a esposa dele estiver tendo um descontrole financeiro, gastou uma coisa a mais, passou o cartão de crédito que não deveria, e ele comentar isso com o colega de trabalho dele, o colega de trabalho dele vai falar assim, cara, larga essa mulher. Se ele chegar em casa e contar pro pai ou pra mãe dele, eles vão falar assim, corre dessa mulher. E se isso acontecer, se esse problema financeiro desestabilizar esse casamento e levar a um divórcio, ninguém vai chegar para esse homem e recriminá-lo ou achar que ele é fracassado. Mas se essa mulher tem uma pressão todos os dias para entregar o dinheiro dela pro marido dela e chegar no trabalho e falar, eu tô um pouco desconfortável, meu marido tá me pressionando, aí a colega vai falar assim, amiga, pensa bem, difícil arrumar um marido hoje, né? Aí se ela chega pra mãe dela e fala, nossa, tô com um problema, ele tá me pressionando isso, a mãe dela vai falar, minha filha, pensa bem, né? Você tem filho pequeno, como é que fica uma mulher divorciada? Será que com 35 anos você acha outro marido hoje? Então, estruturalmente, como o divórcio, ele não é um fracasso para o homem. Ele não se sente pressionado a fazer coisas que ele não quer. Mas como na nossa sociedade o divórcio ainda é visto como um fracasso da mulher, uma falta de tentativa, uma falta de jogo de cintura, ela escuta na igreja, dentro da casa da mãe dela, no trabalho, com as amigas de que ela deveria tentar mais, ela acaba sucumbindo a uma coisa que racionalmente nunca deveria acontecer. É por isso que a gente tem violência. Por isso a quem nos escuta eu peço. Se uma amiga sua, se a sua prima, se a sua irmã chegou pra você e falou, olha, eu tô desconfortável na minha relação de namoro, de casamento, de união estável. Eu acho que eu tô passando por uma situação que eu não deveria. Acolha essa mulher e dê forças a ela. Porque se o que você diz pensa um pouco melhor, ser divorciada também pode ser horrível, você está jogando essa mulher para uma situação de violência, seja patrimonial, psicológica ou até mesmo física. Doutora Laura, eu tenho uma dúvida. A gente dá muito aqui, noticia muito, golpes que às vezes acontecem via rede social, estelionato, a pessoa às vezes entra em contato ali, começa a conhecer alguém, né, pelas redes sociais, e agora eu fiquei sabendo que eles estão usando muito também o LinkedIn, porque lá eles acessam, né, às vezes uma mulher que tem ali um doutorado, tem uma condição melhor ali, eles acreditam, já pega o perfil ali daquela mulher, e eles têm uma preferência por mulheres também casadas, acima dos 40, 50 anos, que já tem ali um tempo de casamento mais longo, que aquele casamento às vezes já esfriou, e aí ela começa a se envolver né, via rede social, e aí ele começa a pedir um dinheiro para aquilo, eu tenho um dinheiro que vai sair de um tio, uma herança, mas eu preciso pagar não sei o quê, e aí aquela mulher vai e faz aquela transferência do dinheiro, e depois quando ela vê que é um golpe, como é que ela vai contar pro marido que ela sofreu um golpe se ela é casada? Então ele já tem esse tipo de vítima ali. Isso também é uma violência patrimonial, se ela quiser fazer uma denúncia? Como é que funciona quando é online assim? Sem sombra de dúvidas, né? A gente tem isso que tem sido chamado de estelionato afetivo,
com as redes sociais, com a internet, desde a época do site de namoro, isso começou a acontecer. Isso não é raro, tá, gente? É bem frequente. É até interessante você ter descrito esse perfil, Fernanda. O que a gente tem visto mais são mulheres ali, como você bem disse, já estabelecidas profissionalmente, mas normalmente divorciadas ou solteiras. Ou seja, que numa idade ali que já há uma demanda social de que elas estivessem em um relacionamento. E esse estelionato afetivo, normalmente, ele vai começar com o que a gente chama do love bombing. O que é o love bombing? É aquele homem que bombardeia essa mulher com comportamentos afetivos que ela nunca desfrutou. Então, chama ela de linda, de maravilhosa, exalta as características profissionais dela, exalta as características intelectuais dela. E essa mulher, então, vai receber entre aspas, amor que ela nunca tinha vivenciado. Quando ela já está entregue, eu diria, entre aspas, até viciada com isso, ela precisa, para estar bem, para estar animada, receber essa dose diária de amor, né? Ai, você tá maravilhosa, ai, que linda. Essa mulher que nunca teve alguém que acorda e dá bom dia por mensagem e que, né, fala, ai, que você acordou linda, você é sempre linda, ela começa a receber esses pedidos de dinheiro. E aí, esses pedidos de dinheiro já vêm nessa teia, né, muito grande. Isso é sim uma violência patrimonial, ela é uma violência psicológica também, tá? E ela não precisa ter vergonha. Normalmente essa mulher não vai denunciar porque ela vai ter vergonha de contar que ela mandou às vezes 20, 30, 40 mil reais para um homem que normalmente ela sequer conhece ao vivo, né? Às vezes esses homens vão falar, eu tô nos Estados Unidos, eu tô na Europa, eu não posso sair daqui, né? Existem sempre motivos inafastáveis para que eles não se conheçam presencialmente. Então é uma violência psicológica e é uma violência patrimonial. Ela pode sim denunciar, porque a Lei Maria da Penha, ela protege não só as relações de casamento, mas também as de namoro e também as virtuais, né? É importante a gente saber disso e dizer para essas mulheres que não tenham vergonha. Porque o maior motivo da perpetuação dessa violência é que depois ela vai morrer de vergonha de ter caído nesse golpe. Mas a verdade é que todas nós estamos sujeitas a cair nesse tipo de golpe. Repito, não tem classe social, não tem instrução. Essas pessoas que fazem esse tipo de violência são mestres em fazer isso, são muito bem treinados e eles sabem o que eles estão fazendo. E às vezes a mulher tem vergonha, não só quando é vítima de rede social, mas às vezes quando é vítima, assim, na vida real ali, de um relacionamento que ela tem, alguma coisa de falar, ou de falar mal, como é que eu vou contar que fez isso, porque é o pai dos meus filhos. Gente, a gente tem que contar, porque as pessoas precisam saber que isso acontece, que isso é vida real. E quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais as pessoas que estão perto de você entendem não só a violência patrimonial, mas outro tipo de violência que você está sofrendo, você pode conseguir uma ajuda. Ou você pode também alertar outra pessoa que esteja passando pela mesma situação. Então, eu sou a favor de falar. Eu lembro que há muito tempo atrás, uma amiga conversando, que terminou um casamento, e você fala, gente, mas esse casamento era tão perfeito, essa pessoa era tão boa. Por quê? Porque existia aquela máxima, né, de não, vou guardar aqui o segredo do meu casamento, marido, mulher, ninguém mete a colher. Não, gente, você tem que falar. Se você tem problema, você tem que desabafar, tem que falar sim. Porque senão, de uma hora para outra, quando a coisa acontece, a culpada vai ser você. Outro dia eu vi um vídeo que era tipo isso, assisti um vídeo, era tipo isso, não conte nada que acontece do casal, assim, não fale mal do seu marido pra outra pessoa, e porque depois vocês voltam, aí ele fica, né, como um ruim e tal, não sei o quê. E eu achei isso tão grave, porque é bom você falar, porque às vezes você está sendo vítima de uma situação e você não está compreendendo, como também às vezes está pensando numa outra situação que você não está sendo certa, né, a outra pessoa abre os olhos. Mas eu vejo que muita gente é isso, chega, não conta por vergonha, ou porque quer passar realmente, como a Ananda falou, aquela imagem de que tá tudo perfeito, né, que tá tudo certo. Existem muitos motivos para isso acontecer. O primeiro que a gente tem que atentar é que, muito comumente, esse homem que pratica violência psicológica, patrimonial, antes de que essas violências se intensifiquem, uma das coisas que ele faz é afastar essa mulher das amigas e da família. E um dos motivos é esse. Se essa mulher está afastada das suas amigas, está afastada da sua família, ela nem tem exatamente para quem contar. O segundo é um mito que hoje tem sido, inclusive está voltando muito forte,
que é essa ideia da mulher edificadora do lar, né? Dessa mulher que tem a responsabilidade pela família. Às vezes eu ouço isso em frases de diferentes tipos. O casamento é 90% a mulher, 10% homem. Tem tido também uma moda das redes sociais, não sei se vocês viram, como é que chama agora? A mulher troféu. Esposa troféu. Esposa troféu. Eu sei que parece que uma coisa não está ligada à outra, mas todas essas coisas estão extremamente ligadas a essa ideia de uma responsabilização da mulher por um sucesso, sozinha, por um sucesso do casamento. Por isso, se esse casamento não der certo, a culpa é sempre dela. Então ela vai muito longe para tentar sustentar esse casamento e uma imagem de um casamento perfeito, porque o sucesso desse casamento seria um sucesso dela. Mas quando eu falo isso, para quem nos ouve, não é para culpabilizar essa mulher, viu, gente? Por favor, não. Eu estou sugerindo que a gente forme uma rede de apoio entre nós mulheres, mas também com o apoio dos homens, para que a gente tire esse estigma e para que a gente lembre as pessoas, aos nossos amigos e às nossas amigas, aos nossos parentes, de que a responsabilidade de uma relação dar certo é de quem está nessa relação, de ambas as pessoas, né? De que isso não é um fracasso feminino. E se a gente treinar isso todos os dias, não vou repetir essas frases, não vou, ficar incutindo essa ideia nas nossas meninas, nas nossas adolescentes, mulheres, a gente tem a chance, de verdade, de na próxima geração, diminuir essa violência. Mas se a gente reforça para uma menina de que o casamento é a coisa mais importante, como eu vejo isso, né? As amigas falando, ai, amigo, o dia do seu casamento é o dia mais importante da sua vida. Gente, não é, tá? Não é o dia mais importante da sua vida, o dia do seu casamento. Parem com isso, porque senão, se essa mulher precisar sair dessa relação, ela sempre vai achar que ela tá fracassada. E, infelizmente, isso é replicado pelas próprias mulheres, né? É de que a mulher edifica o lar, é meio... Não, e a gente vai se a gente for pensar na nossa própria história, né? Você vai na manada. Gente, meu sonho sempre foi estudar, viajar, e aí eu casei, e casei de novo, e não vou mais casar de novo, gente. Mas por quê? Porque você vai no automático. É porque a sociedade tá mandando você fazer, assim, né? Você vê que não era o meu perfil. E assim, às vezes até minha mãe falava assim, minha filha, mas pra que você vai casar? Não é... Mas assim, não sei, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer, não tinha uma reflexão sobre isso. Né? A gente é criado para poder casar, ter filho e blá, blá, blá. Além disso, algumas foram falando, não, mas eu quero trabalhar. Ah, não, mas eu quero estudar. E aí ficou esse conflito todo, a gente tentando equilibrar todos os pratinhos para ver se dá conta de tudo, né? Se cobrando de ser perfeita em tudo. E aí a vida segue desse jeito e domingo que vem a gente tá de volta, né, Amanda? Vamos, deixa eu só falar uma coisa antes de ir embora. Eu tô me lembrando aqui, eu sou do interior, minha adolescência no interior, então no interior você começa a namorar, vai fazer o enxoval. Gente, eu lembro que eu não fiz enxoval. Minha mãe tinha o baú. Eu falava com a minha avó, vai ficar amarelo, pra quê? Não vou fazer enxoval, não vou nem casar. Eu falava isso, começar a namorar. É uma coisa que a gente tem que tirar isso, né? Já não tá mais na moda, né? Não tá. Claro, né, gente, é que o problema não é o casamento. Não, gente. Viu? Nossa, tô falando que não é né? Pra todo mundo. Quem nos ouve pode achar que não é o problema. Eu sou casada, isso não é o problema, viu, gente? O que eu estou dizendo aqui é a gente fazer uma pressão de considerar que todo e qualquer sucesso feminino seja somente estar e se manter casada. Isso não é verdade. Nós devemos estar em relações nas quais sejamos livres, que a gente possa ser a gente mesma e que a gente possa ser feliz. Eu acho que isso que é importante. É isso, doutora. Gostei muito da sua presença. E quem tá, né, nos acompanhando no radinho, na rede social... pode te acompanhar também no Instagram, eu vi que tem muito conteúdo bacana. Obrigada. Bom, primeiro sou eu que estou muito orgulhosa de estar aqui hoje, podendo ser ouvida pelos ouvintes do Observatório Feminino. As pessoas podem me achar no Instagram, sim, é Laura SL Brito, de Laura Souza Lima Brito. Laura SL Brito é minha arroba. O meu site é o www.laurabrito.com.br e vai ser uma satisfação continuar essa conversa além do Observatório também. Então vamos, né, Nanda? Vamos, gente. Até semana que vem, tá? Vocês são maravilhosas, lindas e poderosas. Beijo. Tchau.